E aí, galera, eu sou Taline e hoje eu vim te indicar minhas 5 fantasias favoritas. Eu quero começar com a série Percy Jackson e os Olimpianos. Eu amo os livros do Rick Riordan, adoro livros de fantasia que envolvem ali mitologia, os deuses do Olimpo e tudo mais. E Percy Jackson foi assim a série que me moldou como leitora. Foi a primeira série de livros que eu li e que realmente me deixou apaixonada por livros. Os que eu tinha lido antes não me convenceram tanto a ser uma leitora, sabe? Foi essa série aqui que me introduziu a esse mundo e eu tenho um carinho extremamente especial por ela. E agora eu estou fazendo a releitura dela anos depois. Aqui nessa história a gente tem o Percy, que é filho do deus Poseidon, mas ele também é filho de uma mulher humana, tornando ele um semideus. E aqui nessa história, os semideuses são, assim, seres perigosos, digamos assim, porque eles têm a capacidade de destruir o Olimpo. Os deuses, assim, têm um receio com esses semideuses. E principalmente quando são filhos dos três grandes, Hades, Poseidon ou Zeus. Então, Zeus baixou uma lei que ele, Poseidon e Hades, aliás, uma lei que todos os deuses eram proibidos de ter filhos com seres humanos. Mas o Percy acabou aí nascendo, então o Poseidon quebrou essa regra e o Percy acaba nascendo aí e aos 12 anos ele começa a viver essa aventura. Ele descobre, né, Zeus e Hades mandam algumas criaturas atrás dele, porque acreditam que ele roubou o raio mestre de Zeus. Então ele tem que ir para o acampamento Meio-Sangue, que é o único lugar do mundo onde ele pode estar seguro. E acaba que tem o Grover, que é o guardião, digamos assim, do Percy, que é um sátiro, então ele é meio humano, meio bode. E temos também a Annabeth, que ela é filha de Atena, também é uma semideusa. Então esses três formam um trio aí, em cada livro dessa série eles vão viver uma aventura diferente. Está recomendadíssima essa história, assim, até para pessoas mais novas, o público ali infanto-juvenil, tá extremamente recomendado, tá? Eu não tenho a classificação indicativa aqui dentro do livro, mas, na minha opinião, 10 anos, né? Meio que uma classificação livre, um livro desses aqui. Mais 12 anos para cima já é 100% garantido. Cassandra Clare é uma das minhas autoras favoritas de fantasia, inclusive eu tenho um nicho aqui exclusivo para os livros dela, mas a minha trilogia favorita, minha série favorita dela é As Peças Infernais. Se você já leu Instrumentos Mortais ou leu apenas os 3 primeiros livros de Instrumentos Mortais, te recomendo ler essa série aqui, porque a escrita da Cassandra Clare nessa série é outro nível, sabe? E se você for ler por ordem de publicação, você lê os 3 primeiros livros de Instrumentos Mortais, lê a trilogia das Peças Infernais e depois volta para terminar os últimos 3 livros de Instrumentos Mortais. Então, eu recomendo demais, demais, demais. Se você não leu nada de Instrumentos Mortais, eu recomendo que você pelo menos veja algum resumo, alguma coisa assim, porque é importante ler os 3 primeiros livros para entender todo esse universo. Porque aqui é o mesmo universo de Shadowhunters, só que a gente tem de Instrumentos Mortais, né? O mesmo universo de Instrumentos Mortais, só que se passa anos antes. Então, Instrumentos Mortais acho que se passa em 2015, algo nesse sentido. E aqui a gente vai ter a Era Vitoriana, eu acho. É tipo assim, 1800 e alguma coisa. Não me recordo certinho. Mas algumas pessoas aqui que aparecem nessa história têm o mesmo sobrenome de alguns personagens lá do universo de Instrumentos Mortais, dos livros de Instrumentos Mortais. Então é interessante a gente ver assim, não, então esse aqui é o avô de não sei quem lá na frente, da outra série. E isso é muito bacana e fazendo essa conexão ao longo da leitura.
Mas aqui a gente tem a Tessa como protagonista e a gente tem como coprotagonistas o Jem, que é James, mas é chamado de Jem, e o Will. E a gente tem aqui essa dualidade entre eles. O Will, ele é um bad boy, ele é mais assim malvadão, digamos, e o Jamie, ele é todo assim bonzinho e tal. E os dois são caçadores de sombras. E a Tessa acaba entrando ali no instituto por conta de algumas coisas que acontecem na vida dela, mas ela não é uma caçadora de sombras. E junto com eles dois, ela vai descobrir o que ela realmente é e começar a entender todo esse universo que ela não fazia ideia de que existia. E assim, dos livros de o que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto, acho que o que eu mais gosto mesmo em livros de fantasia é a questão política ali, enfim. Mas uma das coisas que eu mais gosto de fantasia são as cenas de batalha, são as cenas de que uma criatura enfrenta a outra, enfim. E neste livro aqui, nesta série, essas cenas de batalha. Cassandra Clare escreve batalhas muito bem, mas nesta série, nessa trilogia, as cenas de batalha assim são de tirar o fôlego. Só tenho isso a dizer. Recomendadíssimo também. Quem me acompanha aqui já está cansado de saber, de ouvir falar sobre o encantamento delicado. Mas eu não podia deixar de trazer aqui porque eu acho assim, talvez o meu livro de fantasia favorito, talvez minha romantasia favorita, não sei, mas tá assim, é um dos meus queridinhos. Aqui a gente tem um universo que parece um pouco a estética, assim, dos vestidos, dos bailes, dessa coisa de casamento arranjado entre príncipes e princesas, estilo um romance de época. Então, assim, é uma sociedade que traz muito coisas em comum com a sociedade do nosso mundo real, lá pelos anos de 1800. E aqui, só que neste universo, as famílias descendem de alguns deuses e algumas pessoas dessas famílias têm poderes que descendem também dos poderes desses deuses. A nossa protagonista, a Nian, ela é uma costureira e ela tem o poder de colocar encantamentos nas peças que ela cria. Então, ou para quem vê alguém usando aquela peça, ou para quem usa aquela peça, de ter sentimentos ali que ela propositalmente colocou. E o nosso protagonista é o Kit, o príncipe que vai se casar e quem vai fazer todos os trajes desse casamento real é a Nian. O Kit, ele tem um poder ligado à terra, ligado ao elemento da terra, então ele consegue fazer o que ele quiser sobre as plantas, a terra, enfim. Mas o temperamento dele acaba descontrolando esse poder dele em alguns momentos. E o Kit não tá nada feliz com esse casamento, é um casamento arranjado com uma princesa de um outro reino. E essa princesa tem o poder de controlar o clima, então fazer tempestades, a chuva parar. É incrível, incrível. E aqui a gente tem, para relembrar algum romance de época, como os Bridgertons, a gente tem uma coluna de fofoca que se chama Tagarela, onde tem uma pessoa aqui que não revela quem é, né, numa identidade secreta, escreve fofocas e boatos sobre as pessoas da alta sociedade. Então, assim, é uma mistura de romance de época com fantasia. Eu recomendo demais, é uma leitura muito, muito, muito gostosa. Da mesma autora de Um Encantamento Delicado, eu trago para vocês Asas Reluzentes. Esse é o primeiro livro da série Refúgio das Fadas. E aqui a gente tem uma releitura de Tinkerbell. Na história da Tinkerbell, se você já assistiu aquele filme mais antiguinho, temos a rainha Clarion, que ela é uma rainha que caiu do sol e ela é atualmente, na história da Tinkerbell, a rainha do Refúgio das Fadas. Nessa história é como se ela acontecesse muito tempo antes da Tinkerbell, porque aqui a gente tem uma outra rainha no Refúgio das Fadas e a estrela que carregava a Clarion cai e a Clarion vai ser a próxima rainha do Refúgio das Fadas. Então, nessa história, ela está se preparando
para assumir o posto de rainha. Mas a Clarion é uma fada das estações quentes. E aí que nessa história, os pesadelos, que são criaturas que estão trancafiados no bosque do inverno, conseguem escapar e começam a atacar as fadas. E aí a Clarion precisa unir forças com o guardião do bosque do inverno, que é o Milori, para derrotar essas criaturas. Só que eles têm um empecilho, que o Milori não consegue entrar nas estações quentes, porque senão a asa dele pode derreter, e a Clarion não pode entrar na estação do inverno, porque senão a asa dela pode congelar e quebrar. Então eles têm esse desafio aí para conseguir deter os pesadelos, e um romance proibido vai surgindo aí ao longo dessa história. Mas é uma história maravilhosa, maravilhosa. É aquele tipo de contos de fadas gostoso de se ler, mas que você tira uma lição aí no final. E por último, mas não menos importante, eu quero indicar aqui a trilogia Mundo de Tinta. A gente tem o primeiro livro, que é Coração de Tinta, o segundo, que é Sangue de Tinta, e o terceiro, que é Morte de Tinta. Recentemente, esses aqui são livros bem antigos, assim, eu acho que eles foram publicados aqui no Brasil entre 2010 e 2013, mas recentemente saiu um outro livro dessa série, que eu ainda não li. Mas essa trilogia tem começo, meio e fim ali dentro dos 3 livros. Nessa história, a Meg e o pai dela, Mo, têm um poder. O pai dela é chamado de língua encantada, porque tudo que eles leem em voz alta tem um certo efeito aí. Ou as pessoas do mundo real entram dentro do livro, ou eles tiram personagens dos livros e trazem para o nosso mundo real. Então aqui a gente tem esse livro dentro da história que se chama Coração de Tinta, com diversos personagens ali bem peculiares. É uma renca de personagem, tá? E aí esses personagens saem e vêm para o nosso mundo. Então aí eles têm que tentar resolver essa situação, porque muitos dos personagens que saem de dentro do livro são vilões lá dentro. Então, é assim, uma história que eu acho assim de uma criatividade tão absurda, tanto pela quantidade de personagens que tem nessa história, quanto por esse poder, assim, eu acho tão diferente, eu acho algo tão original, e eu recomendo demais. É uma aventura, assim, para quem gosta de ler. No início de cada capítulo tem um trechinho de algum livro ali. Então, são centenas de livros colocados dentro das páginas dessa trilogia, assim, como citação. É muito, muito, muito bacana. Eu até fiz uma tatuagem do segundo livro de Sangue de Tinta, com uma cena que acontece nesse segundo livro. E eu amo demais. Tá super recomendada essa trilogia também. E é algo um pouco mais infanto-juvenil. Então, para adolescentes, criança também é uma ótima leitura. Foram essas as minhas indicações, essas são as minhas 5 fantasias favoritas da vida, pelo menos até o momento. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros e coloca aqui o seu ranking das suas 5 fantasias favoritas, porque eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!